E o PSG, hein, se complicando ainda mais, sim, é possível na Liga dos Campeões. Vamos falar da derrota da equipe de Paris para o Bayern de Munique, 1-0 com gol de Kim Min-jae. Deixa o like e se inscreve no canal. Seus comentários também são muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa derrota do Luiz Henrique e da sua equipe, que já começou com surpresas, né, com muitas mudanças, e depois de falar um pouquinho do jogo, eu volto a falar de classificação e da situação do PSG, o que é realista para isso, mas é um PSG que entrou em campo sem o tradicional falso 9 que o Luiz Henrique vinha colocando em campo, que normalmente era o Asensio ou o Lee Kang-in, os dois começaram no banco de reservas, e o Luiz Henrique começou com uma escalação que a gente achou que pudesse ser um 4-4-2, porque ele colocou de atacante apenas o Dembélé e o Barcola. E aí, à medida que o jogo começou, a gente percebeu que tinha ali em alguns momentos o João Neves chegando um pouco mais para o ataque, o Zaïre-Emery também pela direita, mas ainda assim não teve um posicionamento tão claro de um terceiro jogador para formar o clássico 4-3-3 do Luiz Henrique. Já falo se eu acho que funcionou ou não. Antes disso, só a última mudança que o Luiz Henrique fez e que a gente precisa entender o quanto que será contínua ou foi apenas pontual, é que o Donnarumma foi para o banco. O Donnarumma tem falhado, em especial na Liga dos Campeões. Na Liga 1 é verdade que o nível tem sido mais baixo, o PSG é líder do campeonato francês, com sobras na tabela, venceu no final de semana por 3-0, mas na Liga dos Campeões o Donnarumma vinha devendo, vinha sendo criticado, a torcida pedia muito uma chance para o Safonov, que inclusive já tinha feito uma partida de Liga dos Campeões, inclusive a única vitória do PSG nessa Liga dos Campeões, mas porque o Donnarumma estava lesionado, foi na estreia da equipe na competição. Depois disso, o Donnarumma assumiu o lugar. O Safonov falhou no gol do Bayern de Munique, então é difícil dizer que ele leva a vaga do Donnarumma. É um goleiro que a gente conhece muito pouco, ele fez toda a carreira dele, 25 anos, se eu não me engano, mas toda a carreira dele foi na Rússia, ele é russo, no Krasnodar. Então, é um jogador que a gente, obviamente, viu muito pouco jogar. O PSG trouxe ele no mercado de verão, pagou cerca de 20 milhões de euros. Então, tinha um pouco ali de expectativa do quanto que ele poderia render em alto nível. Aqui, contra o Bayern de Munique, falhou. Para mim, o Luiz Henrique tentou algo interessante de modificação, porque é verdade que o falso 9 dele não tem funcionado, e aí eu acho que não tem funcionado muito mais pelas peças que ele tem do que pela ideia de jogo, porque a ideia de jogo do Luiz Henrique, a gente tem visto um PSG que domina as suas partidas, que tem um dado muito interessante que a gente chegou na metade da competição nessa fase de liga, né? 4 jogos antes deste do Bayern de Munique, e agora a gente está na reta final, na metade final, com o primeiro jogo sendo esse do Bayern de Munique. Nos primeiros 4 jogos, o Luiz Henrique falou que o PSG só não merecia ganhar o jogo contra o Arsenal. E se a gente tirar esse jogo, que eu estou concordando aqui com o Luiz Henrique que o PSG não merecia vencer, nas outras 3 partidas o PSG teve uma média de chutes a gol de 25. Ou seja, o PSG finalizou em 3 partidas em que venceu uma, perdeu uma e empatou outra, finalizou 25 vezes e marcou apenas 3 gols, sendo que um foi considerado um frango, foi contra porque foi um frango do goleiro, né? Os outros 2 gols, inclusive, não foram nem de jogadores atacantes, né? De posição no ataque. Então, é um PSG que finaliza, é um PSG que tem mais posse de bola, que cria, ou que a gente viu fazer isso nessas 3 partidas, em especiais, né? Que eu estou concordando aqui com o Luiz Henrique, que a gente entende que o PSG fez jogos mais equilibrados, em algum momento mereceu vencer, em outros momentos um pouco menos, mas não foi um jogo como foi contra o Arsenal, que o PSG foi realmente dominado, e aí não existia ali nenhuma dúvida, na minha opinião, e no do Luiz Henrique também, já que ele falou, de que realmente o PSG merecia perder aquele jogo. Eu estou um pouquinho incomodada que essa linha aqui está bastante torta. Não sei se eu vou conseguir melhorar, na verdade eu piorei, a gente vai fazendo assim ao vivo mesmo, e é isso mesmo, gente, contem aqui comigo, piorei mais uma vez, vocês estão vendo aí metade, mas vocês vão entender, o vídeo faz parte, e é isso aí. Agora sim, estou mais satisfeita com esse resultado. Deixa o like,
comenta aqui enquanto eu tô falando aqui, fazendo esse momento aqui, quem sabe faz ao vivo, ou quem não sabe também faz ao vivo. Mas então, voltando, foi uma partida em que se concorda que o PSG não mereceu vencer. Então, nessa primeira metade, eu entendo que o plano do Luiz Henrique, do falso 9, do coletivo, do controle, da posse de bola, ela tem funcionado. Mas falta um jogador para esse esquema ou falta um outro jogador que marque gols e que seja outro esquema, não interessa. O Gonçalo Ramos hoje voltou, inclusive, ele entrou já no segundo tempo, mas obviamente que pelo jogo de hoje não dá para contar muita coisa. Na partida de hoje a gente teve momentos alternados ali, em que o Bayern era melhor, em que o PSG era melhor, mas o Bayern mostrou, nos momentos em que foi melhor, muito mais qualidade do que o PSG. O gol foi marcado pelo Kim Min-jae, é verdade que não foi um gol de bola parada, né? Então não é que foi um gol de construção da equipe, com o Super Harry Kane, por exemplo, sendo a ponta final, mas ainda assim um Bayern de Munique que foi eficaz quando o PSG não foi. O PSG teve alguns momentos e talvez ali no seu, não sei se no melhor momento, mas quando não estava mal na partida, teve o Dembélé expulso e obviamente que isso muda bastante. O Dembélé foi expulso pelo segundo cartão amarelo, reclamou bastante no primeiro, no segundo foi um lance realmente de falta, uma falta para cartão amarelo e ele acaba sendo expulso. Então, realmente um PSG que na tabela, agora sim a gente vai falar um pouco sobre isso, está na 26ª colocação. Vamos lembrar que os 8 primeiros se classificam, do 9º ao 24º vão para os playoffs e o PSG não está nem entre os melhores 24 clubes de uma competição com 36. É bastante preocupante, eu entendo o calendário ser complicado, eu entendo que o PSG não está pronto e nem deve pensar que está pronto para ser campeão da Liga dos Campeões, mas não estar entre os 24 é realmente, por enquanto, um grande fracasso. O PSG ainda tem pelo caminho o Salzburg fora de casa, o City em casa e o Stuttgart fora de casa. Eu não acredito que vai vencer as 3 partidas, tá? Mas precisa absolutamente vencer Salzburg e Stuttgart e tentar pontuar contra o City, que passa por esse péssimo momento, mas o jogo só é no dia 22 de janeiro, o PSG recebendo o City, e até lá a gente não sabe o que pode acontecer, mas o PSG, para tentar sonhar com essa vaga ali entre os últimos, precisa não só vencer esses 2 jogos, como tentar fazer saldo de gols, porque é o primeiro critério de desempate, como também evoluir o suficiente para tirar ao menos um empate, obviamente, claro, sonhando aqui nos melhores dos cenários para o PSG fazer um resultado também de 3 pontos no Parque dos Príncipes contra o Manchester City. É bem difícil. Nesse momento eu acho que o PSG, o PSG está muito mais fora dos playoffs da Liga dos Campeões, eliminado da Liga dos Campeões, do que dentro da competição. Vamos ver o quanto que consegue evoluir nessa metade final, já agora menos da metade final. E claro, precisa vencer o próximo jogo. Se não vencer o próximo jogo, aí realmente as esperanças do PSG, não sei ainda se matematicamente, tá? Mas já vai ficar muito claro que o PSG está de fora. Então é isso, analisando aqui um pouquinho dessa partida, com um pouco aí de quem sabe faz ao vivo, porque estava me incomodando essa linha aqui. Agora a linha está certa, está me dando bastante alegria ver essa linha certa. O que não está dando realmente nenhuma alegria é o PSG. O Bayern de Munique sobe para a 11ª colocação, tem um calendário bem mais fácil na sequência e, inclusive, não me surpreende se o Bayern de Munique vencer as últimas 4 partidas dessa reta final, né? Já venceu o PSG e ainda tem Shakhtar, Slovan Bratislava e Feyenoord. Não me surpreende, tá? Então, conseguindo até, quem sabe, uma vaga aí entre os 8 primeiros colocados, o Bayern de Munique mostrando um pouco mais da sua força. É isso, gente. Não sai do vídeo sem deixar o like, sem conferir se está inscrito no canal e, claro, quero os comentários de vocês por aqui.